Boa tarde, pessoal. Aula de hoje, a prova Brasil. Na aula de hoje, vamos falar sobre o simulado do Aprova Brasil. Para o simulado do Aprova Brasil, nós trataremos de 4 lições. Na primeira lição, nós temos as frações e os números decimais. Como nós sabemos, dada uma fração qualquer, por exemplo, 1/2, nós temos uma família de frações que são equivalentes. Se nós multiplicarmos 1/2 por 2 em seu numerador e em seu denominador, temos 2/4. Se multiplicarmos 1/2 por 3 em seu numerador e em seu denominador, temos 3/6. Se multiplicarmos por 4, temos 4/8. E assim, infinitamente. Por outro lado, se nós temos a fração 4/8 e nós dividirmos o seu numerador e o seu denominador por 2, teremos 2/4. Se dividirmos novamente esse denominador e esse numerador por 2, teremos 1/2. Então, do mesmo modo que podemos multiplicar para obter uma fração equivalente, nós podemos também dividir. O processo onde nós dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número chama-se simplificação. Quando uma fração não pode mais ser simplificada, ou seja, quando o seu numerador e o seu denominador não podem ser divididos por um mesmo número, nós dizemos que essa fração ela é irredutível. Então, uma fração irredutível é uma fração que não pode ser simplificada. Vamos apagar aqui o nosso quadro. A segunda lição do nosso Aprova Brasil fala sobre medidas e porcentagem. Mais especificamente, nós temos medida de volume e medida de área. Vamos então desenhar um paralelepípedo. E esse paralelepípedo possui as dimensões de 1 metro, 40 centímetros. Pois bem, é perguntado para nós qual é a medida do volume deste paralelepípedo. O volume de um paralelepípedo
é dado pelas medidas dos seus lados quando são multiplicadas. Então, aqui a nossa medida será a altura vezes a largura vezes o comprimento. No nosso caso aqui, 1 metro. Vamos escrever esse metro em centímetros. São 100 centímetros. 40 centímetros. E mais 40 centímetros. Aqui tem 40 centímetros também, gente. Então, fazendo a multiplicação, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 4 é 16. Nós temos 1, 2, 3, 4 zeros. Então, o nosso volume é de 160.000 centímetros cúbicos. Lembrando que o volume sempre tem unidade de medida elevado ao cubo. Nós temos que multiplicar sempre a mesma unidade de medida. Aqui, como o lado media 1 metro, nós transformamos esse metro em 100 centímetros. Porque 1 metro equivale a 100 centímetros. Agora, vamos determinar a área da superfície desse paralelepípedo. Nós temos que esse paralelepípedo ele tem uma base superior e uma base inferior. Essas bases elas são retângulos. Vamos desenhar melhor aqui. Nós temos então que são 4 bases. Vamos calcular a área da base inferior. A área da base inferior é a área de um retângulo, né? A área de um retângulo, ela é sempre igual à largura vezes o comprimento. Nesse caso aqui, a largura são 40 centímetros. O comprimento é 1 metro. 1 metro são 100 centímetros. Então, a nossa área será igual. 4 vezes 1 é 4. Nós temos 3 zeros. Vamos repetir os 3 zeros. 4.000 centímetros quadrados. Lembrando que área sempre tem unidade de medida em centímetros quadrados. Vamos com a nossa próxima lição. A nossa próxima lição refere-se à porcentagem. Nós sabemos que toda divisão ela pode ser representada como uma fração. Então, por exemplo, 2 dividido por 5 é o mesmo que 2 quintos, onde o numerador é o dividendo e o denominador é o divisor.
A divisão é representada por um traço. Por outro lado, toda fração pode ser representada como uma porcentagem. Existem duas maneiras de representar uma fração como uma porcentagem. A primeira maneira é encontrando uma fração equivalente com denominador igual a 100. Então, vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador aqui por 20 para obter uma fração equivalente. 2 vezes 20 é 40. 5 vezes 20 é 100. Toda fração com denominador 100, ela é uma porcentagem. Então, 2 dividido por 5 é igual a 2 quintos. 2 quintos é igual a 40 centésimos. E 40 centésimos é equivalente ou igual a 40%. A outra maneira de transformar uma divisão em uma porcentagem é através de um número decimal. Toda divisão representa um número decimal. Então, por exemplo, 2 dividido por 5. 2 não pode dividir 5 porque é menor. Colocamos um zero e uma vírgula. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 é 0. E a nossa divisão já terminou aqui. Então, 2 dividido por 5 em decimal é igual a 0,4. Todo número decimal pode ser representado como uma porcentagem. Como é que fazemos isso? É só multiplicar esse número por 100 e adicionar o sinal de porcentagem. 0,4 vezes 100 é igual a 40. Então, é só a gente adicionar agora a porcentagem, ok? Isso serve com qualquer número. Vamos dar um exemplo. 1 dividido por 3. 1 dividido por 3. 1 não pode dividir por 3. A gente coloca um zero e coloca uma vírgula. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. Quando subtrair aqui dá 1. Depois da vírgula, a gente sempre tem direito a colocar um zero, não precisa mais fazer nada. 10 dividido por 3 é 3, 3 vezes 3 é 9. Se diminuir aqui, vai dar 1. Aqui temos direito a colocar uma vírgula. 10 dividido por 3 é 3 de novo. 3 vezes 3 é 9. Vai sobrar 1. Eu vou colocar esse 1 aqui, ok? Como estamos depois da vírgula, temos direito a colocar um zero. 10 dividido por 3 é 3. 3 vezes 3 é 9. 10 menos 9 é 1. Se a gente continuar dividindo, isso aqui vai ir eternamente, tá bom? Então vamos parar por aqui. 1 dividido por 3 não vai ser igual, porque essa conta não termina. Mas a gente vai fazer assim, ó, é aproximadamente 0,3333, né? Fomos até a quarta casa. Como isso aqui é um número decimal, a gente pode transformar em porcentagem, multiplicando por 100, né? 0,3333 multiplicado por 100 vai dar 33,33, né? E aí é só adicionar a porcentagem. Então, 1/3 é aproximadamente 33,33%. Vamos apagar aqui o nosso quadro. E vamos para a nossa última lição. A nossa última lição fala de radiciação. E a radiciação, ela é o inverso da potenciação. Então, vamos montar
a nossa tabuada. 2 elevado ao quadrado é 4. 3 elevado ao quadrado é 9. 4 elevado ao quadrado é 16. 5 elevado ao quadrado é 25. 6 elevado ao quadrado é 36. Ok? Então, essas são as potências quadradas dos primeiros números naturais. Faltou um aqui, né? Eu pulei um, mas a gente poderia colocar também, né? 1 ao quadrado é 1. Pronto. Agora temos as potências dos 6 primeiros números naturais. O inverso da potência é a raiz. Então, raiz de 1 é 1. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 16 é 4. Raiz de 25 é 5. E raiz de 36 é 6. Então, gente, note que o caminho inverso da potenciação é a radiciação. Então, quando você quiser saber uma raiz, eu quero saber a raiz quadrada de 9. Qual é o número que quando multiplica por ele dá 9? É 3. Quero saber a raiz de 25. Qual é o número que quando é multiplicado por ele mesmo dá 25? É 5. Essa é a raiz. Isso funciona para qualquer raiz, gente. Ó, 1 elevado ao cubo é 1. 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2, que dá 4, vezes 2 de novo dá 8. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3, que dá 9. 9 vezes 3 vai dar 27. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4, que vai dar 16. 16 vezes 4 dá 40 mais 20, dá 40. 16 vezes 4 dá 40 mais 24, que é 64. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Se nós quisermos, então, utilizar essa tabuada para calcular as raízes cúbicas, como seria? Do mesmo jeito, ó, a raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 27 é 3. Raiz cúbica de 64 é 4. E raiz cúbica de 125 é 5. Então, quando eu quero calcular a raiz cúbica de 8, o que é que eu penso? Qual é o número que quando eu multiplico por ele mesmo duas vezes vai dar 8? É 2, porque 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Quando eu quiser saber a raiz cúbica de 27, qual é o número que quando eu multiplico 3 fatores iguais a ele vai dar 3? Vai dar 27. É 3, porque 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Quando eu quiser saber qual é a raiz cúbica de 64, eu vou pensar qual é o número que quando eu multiplico 3 fatores iguais a ele vai dar 64. É 4, porque 4 vezes 4 é 16 e 16 vezes 4 é 64. Qual é o número que é a raiz cúbica de 125? É aquele número que quando eu multiplico 3 fatores iguais a ele mesmo, vai dar 125. E esse número é 5, porque 5 vezes 5 é 25 e 25 vezes 5 é 125. Então, para encerrar, nós temos algumas resoluções de problemas que nós
já estamos acostumados a fazer. Então, vocês vão fazer na aula de hoje, o simulado. Ok? O simulado da primeira unidade, ele está no Aprova Brasil e vai da página 36 até a página 41. Lembrando que esse é o simulado. É o simulado número 1, ok? Fim de aula, pessoal. Por hoje é só.